Paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em Esté capítulo 2, versículos 5 a 7 e 15. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jaconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esté, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, causa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quantos haviam. Depois do cativeiro, muitos judeus continuaram morando fora de Canaã. Entre os que ficaram na Pérsia, havia uma mulher chamada Esté, cuja história encontramos no livro bíblico que leva o seu nome. A aceitação daquele relato entre os livros sagrados enfrentou grande resistência pelo fato de não encontrarmos ali nenhuma menção ao nome de Deus. Contudo, sua providência é notória no decorrer da narrativa. Em muitos momentos das nossas vidas também podemos ser levados a perguntar: onde está Deus? Entretanto, estejamos certos de que Ele está sempre presente e nada escapa à sua soberania. A história de Esté pode ser dividida em 3 períodos distintos. No primeiro temos a vida difícil de uma menina pobre chamada Radassa. Este era o seu nome hebraico, cujo significado é murta, uma espécie de planta. Ela era órfã de estrangeiros, criada pelo tio Mardoqueu, parte de um povo discriminado e perseguido. No segundo momento, Radassa tornou-se uma linda moça que, depois de participar de um concurso promovido pelo rei Assuero, veio a ser rainha da Pérsia. Certamente foi uma mudança espetacular em sua vida. Seu nome foi mudado para Esté, que significa estrela. Todas as suas dificuldades pessoais foram superadas. Agora ela poderia possuir tudo o que desejasse, comer as melhores comidas, vestir as melhores roupas e frequentar os melhores lugares. Aliás, sua casa era esse lugar, o palácio. Esté 2, versículos 16 e 17. No terceiro tempo, Esté se coloca como intercessora do seu povo, contribuindo de modo decisivo para o livramento de milhares de judeus que estavam condenados à morte. Esté 7, 1 a 6. Em outras palavras, podemos dizer que Esté passou por 3 níveis distintos em sua vida, como pode ocorrer também conosco, guardadas as proporções e diferenças específicas a cada caso. No primeiro momento, é o da tribulação, das privações e prováveis questionamentos. É o tempo dos porquês. Por que eu sou assim? Por que minha família é assim? Por que Deus permitiu a morte dos meus pais? Seja qual for a situação, e mesmo sem respostas às suas perguntas, continue fiel a Deus. No segundo, caracterizado por vitórias de ordem natural, parece a glória e corremos o risco de ficarmos muito satisfeitos, pensando que isto seja tudo o que Deus tem para nós. Em termos materiais,
é o tempo das realizações e suprimento das necessidades. Para alguns pode significar a conquista do emprego, da empresa, da casa própria e do carro novo. São experiências de sucesso, mas não se trata da essência dos propósitos divinos, pois os ímpios também podem alcançar este patamar. Portanto, é o fim da miséria e da humilhação, mas traz novos desafios e tentações. Êxito, prosperidade e eventual riqueza trazem novos riscos. Esté começou a presenciar as tramas políticas ligadas ao poder. Assumir grande risco, deixar o egoísmo e sair da zona de conforto para lutar a favor do próximo. Esté era crente, cria no verdadeiro Deus, era uma pessoa abençoada, mas o Senhor tinha muito mais para a sua vida. Entre um nível e outro existem barreiras e dificuldades. Embora a vida não seja um game, para passar da primeira fase para a segunda fase, Esté precisou enfrentar um concurso que digamos público, concorrendo com muitas candidatas. Certamente Deus a abençoou e lhe deu a vitória, porque quando Deus quer dar vitória a alguém, pode ter milhares de pessoas à nossa frente, mas Ele dá a vitória a quem Ele quer. Mas isso não seria suficiente para termos sua história na Bíblia. Do segundo para o terceiro, o desafio seria enorme. Mardoqueu levou ao conhecimento de Esté que havia uma sentença de morte sobre o povo judeu. Sabendo de tal ameaça, a rainha não ficou indiferente, mas tomou uma atitude. Mesmo sendo esposa do rei, Esté não tinha poder para livrar o seu povo. Ela precisava falar com o rei, mas não poderia entrar em sua presença, a não ser que fosse chamada. Se esperasse, poderia ser tarde demais. Se entrasse na sala do trono sem ser convocada, poderia ser condenada à morte. Então, esta entrou em luta espiritual com oração e jejum. Antes de falar com o rei, Esté falou com Deus, conforme a instrução enviada a Mardoqueu. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se parecer, pareci. Esté 4,16. Conforme lemos na sequência do seu livro, Esté entrou na presença do rei, capítulo 5, verso 1, iniciando uma série de atos que levaram não só à salvação do seu povo, mas também à execução do inimigo de Israel, Ramã, ou Amã. Antes de agir no âmbito natural, Esté atuou no mundo espiritual. Sem isso, sua ousadia seria estupidez. Esté não ficou acomodada ao luxo e conforto do palácio, mas colocou sua vida em risco para salvar mulheres de pessoas. Entretanto, sua ação foi precedida por jejum e oração, mostrando que para alcançarmos um nível superior e espiritualmente significativo em nossas vidas, jejuar e orar, precisamos tomar atitudes importantes que envolvam uma busca intensa pela face do Senhor. Portanto, assim, a trajetória de Esté não foi apenas de superação pessoal, mas de grande relevância para o seu povo, salvando milhares de judeus e tornando-se figura de destaque na história de Israel.